paz de Jesus esteja com todos nós. E muito obrigado, né, pelo convite do Cantinho. Parabéns pelo trabalho. É muito motivante, né, motivador ver um grupo se reunindo para estudar Espiritismo, estudar sobre Jesus, com tanto carinho, né, com tanta dedicação, com tanto amor. Eu achei muito interessante esse tema, né? A Jesus e eu, e aí Jesus, a família e eu, Jesus, Kardec e eu, né? Alguns temas que ficaram na minha cabeça. E eu fiquei pensando nesse tema, né? Jesus, a família e eu, como é que a gente pode trabalhar? E tudo isso com o Espiritismo, né? Costurando e alinhavando e unindo esses temas. Então eu imaginei assim, como se fosse, né? Eu sou formado em ciência da computação, então tudo para mim é matemática, né? Então eu imaginei assim, 3 conjuntos, né? Jesus, a família e eu embaixo. E aí quando você tem 3 conjuntos, os conjuntos se tocam, fazem a interseção entre si. Então a gente vai tentar estudar um pouquinho, refletir sobre Jesus, refletir sobre eu, sobre a família, refletir sobre Jesus e a família, ou a família de Jesus, a família e eu, e aí no meio, né? Os 3 tudo junto, eu, Jesus e a família. Vamos ver que sopa que dá esse negócio, né? Então eu fiquei imaginando assim, como é que a gente podia começar? E... eu não trouxe, tem que lembrar. Teve um livro da Joana Diante chamado Constelação Familiar. É lindo o livro dele, recomendo, né? Porque ele tem várias lições sobre os genitores, os filhos, e, problemas dos avós, ou problema de jovens drogadícios, né? São várias reflexões de Joana Diante, então é interessante para todo mundo estudar. Mas eu queria levar vocês a pensar, né, já que vocês falaram dos meus amigos músicos de Belo Horizonte, tem uma música lá que fala assim: nebulosa explodiu, pólens de luz floriram o céu, cortejaram o astro-rei, mostrando a harmonia que existe no universo, mostrando os planetas, as nebulosas, que são o berço das estrelas, cada estrela com os seus planetas, né? Vocês sabiam que existem cerca de 200 bilhões de galáxias no universo? Isso que os cientistas admitem. E cada uma dessas 200 bilhões de galáxias tem 100 bilhões de estrelas. E uma dessas galáxias é a Via Láctea, que é a galáxia onde nós estamos. E nessa galáxia tem uma estrela, que é uma estrelinha de quinta grandeza, da qual o sistema solar, onde está o planeta Terra, é onde moramos, né? A nossa nave, o nosso planeta. E eu gosto muito do livro A Caminho da Luz, especialmente no primeiro capítulo, né? Ele começa falando assim, Emmanuel, né? Rezam as tradições espirituais que no comando do nosso sistema solar existe uma pleiade de espíritos puros, eleitos do Senhor. E que, dentre desses eleitos, Jesus é um dos membros. E dizem, né, pelo que Emmanuel conhece, que esse grupo de espíritos puros se reuniram em torno, próximo da Terra, em apenas 2 ocasiões. A primeira, quando a massa de matéria que iria compor o planeta Terra estava sendo dissociada do Sol. E a segunda, quando estava sendo feito o planejamento da vinda do Mestre Jesus ao planeta Terra. Muito obrigado. Então nós ficamos pensando nisso, né? Que espírito é esse Jesus? No Livro dos Espíritos, nós vamos ter lá a resposta, né?
do Espírito da Verdade ao questão de Allan Kardec, né? Qual é o Espírito mais puro que Deus enviou à Terra para servir de guia e modelo? E a resposta é simples, a mais curta, né, do Livro dos Espíritos. Vede Jesus. Esse é o Espírito que diz, né, quando perguntaram, né, para ele quem ele era, quando perguntaram o jeito dele, ele falou: antes do sol ser, eu sou. E é verdade. Antes de pensar-se de existir um planeta Terra, Jesus já era como ele é hoje, né? Um espírito puro, um espírito perfeito. Então, para nós tentarmos imaginar o que levaria, né, um espírito dessa grandeza a encarnar no planeta Terra para servir para nós como guia e modelo. Então, ele é o nosso diretor, nosso governador, né, o CEO dessa empresa. Ele conhece cada um de nós e tem para cada um de nós um plano, um propósito que ele delineou, né, que ele trouxe para nós na forma do Evangelho. Agora, se existem os espíritos puros, como Jesus, que é esse governador que nós conhecemos e tanto amamos, existe também no outro extremo da escala os espíritos imperfeitos, que formam a terceira ordem da classificação dos espíritos, de acordo com o Livro dos Espíritos, questões 100 e seguintes. Então, Allan Kardec, ele teve o cuidado, né, e ele deixou isso claro, que ele aprendeu muito com essa classificação dos espíritos, por saber que nem todos os espíritos são sábios, por saber que o simples fato de desencarnar não transforma o espírito em uma fonte inesgotável de conhecimento, né? Que são apenas os homens sem a veste física mais pesada. Então ele diz que ele evitou muitos enganos, porque ele não acreditava em todos os espíritos. Aliás, é uma recomendação do Evangelho: não acreditar em todos os espíritos, ver adiante se eles são bons. E nessa escala existem os espíritos imperfeitos, existem os espíritos puros e existem os bons espíritos. Então são 3 grandes ordens, e em cada uma das ordens você vai ter as várias classificações. E eu não sei como é que está fresco na memória a classificação, mas onde que nós estamos, né, a maioria de nós? Hã? Perfeitos? Imperfeitos. Muito bem. Porque os espíritos bons são aqueles que desejam o bem. E eles fazem o bem de acordo com a capacidade. Eu acho que muitos de nós já desejamos o bem, não? Né? Então a gente pode estar com... Essas classificações, elas não são absolutas, né? Se você é o classe 8.3, né? Não é assim, né? E cada um de nós vai ter gradações e características de cada uma dessas ordens. Então, o desejo do bem nós já temos. E, às vezes, né, fazemos o bem de acordo com a nossa capacidade. E, às vezes, temos capacidade, mas não fazemos o bem. Então, nós estamos ali mais perto da ordem dos espíritos imperfeitos. Mas somos, assim, espíritos imortais. E iremos, todos nós, ser um dia como um espírito puro dessa Pleiade da qual Jesus faz parte. E como é que a gente sai de um lado para ir para o outro lado? Como é que a gente sai de um extremo para o outro extremo? Através do estudo, do conhecimento, ou seja, é uma evolução, uma lei de evolução, uma lei de progresso, né? Que não pode ser detido, pode ser atrasado, mas não pode parar o progresso. Mas para o espírito do nosso nível, da nossa escala, é a maneira de progredir, ou uma das maneiras mais eficazes, mais usadas para progredir, ainda é a reencarnação. E aí nós chegamos na terceira parte do conjunto, no terceiro conjunto, né? Falamos um pouquinho de Jesus, um pouquinho do ser imortal, e agora da família. A família é a porta de acesso do espírito
a vida como um ser encarnado. É ali que ele vai ter as suas primeiras experiências. E nós gostaríamos de discutir um pouco isso, né? O que é a família para nós, né? Porque até a Joana de Anjos, quando ela vai comentar aqui, ela tem várias definições. Então, imagina, essas definições aqui, algumas a gente já sabe, né? Algumas a gente tem nossas experiências pessoais. Então, vamos ver se a gente... Eu não sei se vocês querem conversar um com o outro um pouquinho. De 2 em 2, cada um é uma técnica do cochicho. Cochicho é um pouquinho o que é a família para você. Aí depois a gente vai escolher algumas pessoas para falar, ok? O que é a família? Definição de família. Gente, quem cochicha, sabe os bichos. Vamos lá? Quem quer começar? O que é a família? Eu ouvi alguém falando aqui uma coisa interessante. Quem é a família? É um grupo... É um grupo de pessoas no qual você convive a partir do momento que você nasce e que ao longo dos anos você vai burilando os seus sentimentos, a sua personalidade e eles também com você. Então, um grupo de pessoas que convivem juntos para o aprimoramento dos seus sentimentos. Exato. Ok. A Joana fala isso. Ops. Quem mais? Quem me ouvir? Coincidentemente, uns dias atrás, a gente estava para entender a família universal. Então, a família universal, aliás, seriam todos os espíritos, seria toda a humanidade. Muito bem. E quem seria o pai, a mãe dessa família? Eu acho que o pai e a mãe é o amor, é o entendimento, é a coerência, é o amigo que estende a mão na hora que você precisa, é a lembrança, a saudade de quem você gosta. Eu acho que isso é o pai e a mãe, que dá a estrutura para essa família, e que ainda te ensinam a amar para você continuar amando mais. Ok. Muito bonito. Quem mais, gente? Tem agora lá de cara. Foi lá, aqui, mais um aqui. Né? Quais são os componentes dessa família? É um grupo de pessoas. Mas de onde que vieram essas pessoas? Um grupo de espíritos. É um grupo de espíritos. Um grupo de espíritos. Tem mais alguma definição de família aí? Ela falou então que é um grupo não só de pessoas, mas espíritos imortais, né, que tem compromissos entre si. Então a gente está vendo que a gente está acrescentando peças nesse quebra-cabeça aí. O que mais? Tem alguém aqui? Eu acho que é tudo. Eu acho É? assim, tudo isso junto Bom. vira amor. Vamos ver aqui algumas coisas que a Joana falou que eu acho interessante. Ela escreve, né, que os homens, os seres humanos, são animais bio-sócio-psico-espirituais. Ela adora essa palavra, né? Então, quer dizer, tem um componente físico, material, biológico, tem um componente mental, psicológico, tem um componente social e um componente espiritual. Isso tudo. Que o homem, né, como alguém já disse aqui, ele não foi criado por Deus para viver em isolamento. Porque ele teria olhos, teria um aparelho fônico, teria ouvidos, tudo para interagir em sociedade se ele fosse viver em isolamento. Então ele é um animal social, ele precisa de conviver com outras pessoas, até porque nenhum de nós é suficiente, nenhum de nós é uma ilha, ele precisa da ajuda de todos para crescer, para aprender. À medida, né? Imagina assim, aquele ser primitivo lá, antes até do Homem das Cavernas, né? Que não conseguia falar, era só grunhidos, né? Devia ter um pouco de mímica, né? Para lá, apontavam, o monstro tá vindo, né? E aí eles começaram a conjugar esses grunhidos em sons, classificá-los, depois surgiu a linguagem e mais para frente surgiu a linguagem escrita. Então eles foram aprimorando e à medida que a linguagem, a comunicação foi desenvolvendo, o cérebro foi desenvolvendo, eles começaram então a se agrupar
para se defender das ameaças exteriores, uma besta, uma intempérie, alguma coisa. E também depois, com o surgimento dos filhos, para se organizar numa estrutura familiar. Então a família é o resultado de um longo processo evolutivo, através de sucessivas reencarnações. É o resultado do instinto gregário que nós herdamos dos animais, em que os animais se agrupam, os répteis, os pássaros, os peixes, né? Vem de lá. A família é uma escola de bênçãos, vocês falaram aqui também, para o espírito. É onde ele vai aprender a se relacionar socialmente, vai desenvolver a sua afetividade e é fator determinante, né, na sua felicidade futura. Eu assisti recentemente um filme chamado A Experiência Humana. São 2 irmãos, mais alguns amigos, e esses 2 irmãos fazem várias experiências humanas. Viver com um mendigo em Nova York durante uma semana, no frio, era inverno. Eles deram azar que foi uma das semanas mais frias, assim, não sei quantos anos, né? E dormindo em sacos de dormir com papelão, feitos de papelão. É interessante. E aí eles foram, acho que para o Chile, algum país na América Latina, ajudar um lugar que se cuidava de crianças com necessidades médicas, talvez por abusos de pais que espancavam, ou alguma doença genética que nasceu com alguma deficiência. Então os pais não davam conta de cuidar, ficavam nessa instituição. E eles se apaixonavam pelas crianças e tal. E finalmente teve uma outra experiência que agora não me recordo. Mas uma das coisas que mais me chamou a atenção é que os irmãos foram criados mais pela mãe do que o pai. O pai os abandonou muito novinhos. Mas a lembrança que ele tinha dos pais eram ruins, que o pai tinha dificuldade com a bebida e também os maltratavam. E no final do filme assim, eles se reencontram. E durante o filme todo ele se ressente da falta do amor do pai. Né? Acho que os garotos ficam com esse vínculo com o pai, né? Ele sentia essa falta dele, não tinha. Então, e ele estava nessa época, né, morando quando ele começou a fazer as experiências, ele estava morando no Instituto Francisco de Assis, que é como se fosse para pessoas que moram na rua, né, sem casa, sem teto. Então você vê, claro, que são muitas variáveis, a gente não conhece o fato daquele espírito, né, que levou a ele escolher aquela família, né? Mas é interessante notar a importância do amor para a criança na sua integração social. A criança que não tem esse amor, ela ressente a sociedade. Ela acha que todo mundo é igual, que todo mundo trata mal, que fica ressentida, né? E a pessoa que tem a segurança no lar, que é amada, né? Ela pode ser ameaçada, ter alguns problemas no mundo exterior, mas a casa, o lar, é o forte seguro, né? O porto de segurança, porto seguro para ela. E aí, ela tem várias definições aqui que vocês já falaram, como por exemplo, são espíritos que antes de reencarnar já se planejam, né? E o que eu quero falar aqui, a constelação familiar nos lembra da perfeição das leis do universo. Os objetos menores são atraídos por uma órbita em volta dos objetos maiores, como as estrelas, os planetas, os satélites e os asteroides. Os pais são as estrelas maiores, em cuja força gravitacional atrai os filhos, que são os planetas mais próximos. E igualmente, depois os futuros satélites vão também girar em torno deles, atraindo-se pelos laços de afeto que trazem juntos
os descendentes de uma maneira ou de outra. Tudo bem que todo mundo aqui já sabe que é um espírito imortal, mas vocês já pensaram que são uma estrela? Uma estrela de, sei lá, primeira grandeza, né? Quinta, não sei, tanto faz, é uma estrela, tem luz própria. Já ouviram aquela musiquinha? Essa luzinha aí, eu vou deixar brilhar, vai brilhar, vai brilhar. Então todos nós temos essa estrelinha dentro de nós. E achei linda essa comparação da Joana com astros na família. E a força, a gente costuma falar, não é? Que o amor nos planetas, o amor na matéria é a atração. O que mantém os planetas girando em torno do Sol é uma força que, no nível humano, corresponde ao amor. Então o amor é que vai manter essa família circulando. Muito bem. Vocês falaram várias vezes da questão do planejamento familiar. Qual a importância, porém, da família? Está no Livro dos Espíritos a pergunta da importância da família. Todo mundo já leu essa, gente? Pode ler mais uma vez. Qual seria para a sociedade o resultado da extinção ou do relaxamento dos laços de família? A desintegração da sociedade. Pretty much. Seria um recrudescimento do egoísmo. Ou seja, ele vai imperar, né? Aumentar o egoísmo. Nós acabamos de falar que o que prende a família é o amor. Se não tivermos amor na célula básica da sociedade, não vai ter amor em lugar nenhum. Então vai ser um desastre, né, para a sociedade. Aí, quando começa a formação da família? Essa pergunta é tricky. Essa é para pegar. Tem que estar atento. Quando começa a família? A gente precisava saber das nossas antigas encarnações, né? Porque nossa família é formada na espiritualidade, de acordo com resgates, ou muitos vêm para ajudar quem precisa resgatar alguma coisa, mas devido a encarnações passadas. Certo. Mas eu estou querendo dizer, essa família sua Hoje. a sua família dessa vida, quando começa? No plano espiritual. A pessoa que está afiada, né? Que algumas pessoas podem pensar assim: a família começa quando os filhos nascem. Porque senão é só um casal. Não é família ainda. Hã? Você pensou assim? Você pensava assim? Também é família. É uma O família. casal já é a família, não é? Já é plano espiritual. Isso, já é. Porque realmente a família começa com o planejamento lá no plano espiritual. E a Joana aqui fala bastante nisso. Fala, inclusive, que muitas vezes, muitas famílias aqui, por uma precipitação, por um desvio nosso, aquele planejamento que fizemos com auxílio de espíritos benfeitores interessados pela nossa evolução, não é executado. Por quê? Aí ela vai desenvolver, né? E um dos motivos que ela fala é por causa do desenvolvimento precoce do erotismo das crianças, dos adolescentes, a curiosidade, a falta de informação, né? Vários fatores. Então, os jovens são jogados, né, num ambiente que favorece uma liberdade ou a libertinagem, né, sexual. E aí eles podem se comprometer antes da hora. Mas mesmo assim, mesmo essas famílias, a Joana fala que é muito bonito, as famílias planejadas no plano espiritual ou as acidentais, ela usa outra palavra mais bonita do que essa, são o educandário do espírito. Porque mesmo aqueles jovens que começam a família ainda despreparados, vamos dizer assim, se assumirem o papel, a missão da maternidade e da paternidade, vão crescer enormemente como espíritos no seu caminho espiritual, no seu caminho evolutivo. Então, de toda maneira, a família
Sempre vale a pena. Eu achei interessante citar aqui, ó, simpatias e antipatias na Terra. Capítulo 7, na parte 2ª do Livro dos Espíritos. E está escrito assim: pode dois indivíduos que já se conhecem e se amaram se encontrarem em outra existência corporal e reconhecerem-se? Então, dois espíritos que já se amaram em outra vida podem reencarnar e se reconhecer numa nova existência? Acho que sim, né? Os espíritos falam assim: reconhecer? Não. Até acho que pode sim, né? Nós sabemos que tem mediunidade e tal, as pessoas conhecem, mas em geral, como regra geral, reconhecer, não. Mas atraem-se um ao outro, sim, pela afinidade. Frequentemente, as relações íntimas fundadas no afeto sincero não tem outra causa senão esse pré-conhecimento, né, entre os espíritos. Dois indivíduos são atraídos aparentemente por circunstâncias ao acaso, mas na realidade é o resultado de dois espíritos que se atraem e que se procuram um ao outro em meio à multidão. Muito bonito, né? Então a gente fica pensando que aí que a gente queria falar, a família realmente começa lá no plano espiritual, mas quando a gente encarna, a gente esquece, muitas vezes esquece, tem dificuldade. Então ela vai ter que recomeçar na família, sendo os pais, aqueles astros, né, educando os filhos para a formação da família deles. Então tem que ter em mente que qualquer relação sexual tem a possibilidade de procriação, né, de criar uma vida. Então deve ser vista como a possibilidade de aquela vai ser minha família, então, né? E aí para os jovens, né, a gente costuma falar, você tem que ter 3 R's antes de ter uma relação sexual. Você precisa de ter R mesmo? Acho que é isso mesmo. Você tem que ter primeiro um relacionamento, que é difícil. Hoje em dia esse negócio de fica, né, uma noite só, isso não é relacionamento. Uma noite só. Então tem que ter um relacionamento. Tem que ter o respeito, né? Você se imaginar no lugar da pessoa, imaginar a pessoa como a sua irmã, o seu irmão, né? Então se você mentir, você iludiria, né, uma pessoa que você amasse, tem que pensar. E o terceiro R é a remuneração. É um trabalho, né? Porque como é que você pode pensar em trazer uma vida nesse mundo se você não tem um trabalho, você não tem uma responsabilidade, não tem nada? Então, vai dar para a voz criarem, né? Então, a dica, né, de fácil de lembrar. Muito bem. Ai. Eu queria falar um pouquinho. Tem uma historinha que eu vi. Quem conhece a Montessori, é uma educadora, fundou uma escola na Europa, com métodos que as crianças constroem, o próprio conhecimento, uma coisa bem assim, interativa, bem educativa. Perguntaram para ela, né, quando devo começar a educação dos filhos? Respostas? Quando você planeja ter. Quando você planeja ter um, né? E ela fala aqui assim, na resposta que ela deu, 20 anos atrás, antes de nascer. Ou seja, quando você vai se educando como jovem, como, né, na sua família, aprendendo a ter essa noção, né, dos valores da família e tudo mais. Mas nós sabemos que quando planejamos a nossa reencarnação, planejamos a família inteira, a esposa, ou o marido, os filhos, né, os parentes, a parentela. Então é antes até dos 20 anos. Mas como a gente esquece, então tem que fazer um homework depois. Aí eu queria falar o seguinte. Já falamos de Jesus, da família, do eu. Agora a gente vai falar da família de Jesus.
Na época dos Césares, de Otávio, que foi imperador da época que Jesus ia nascer, quando a gente fala de Roma, o que a gente imagina? Imagina logo o Império Romano, né? Na época que Jesus nasceu, se não me falha a memória, o Império Romano estava na sua maior extensão. Tinha expandido bastante. É claro que a cada expansão você tinha o quê? Batalhas, guerras, né? Então você lembra, quando você pensa em Roma, você lembra daquelas colunas romanas, né? De certa forma, o fortalecimento da democracia, do Senado romano, mas também dos centuriões, dos soldados, das batalhas e tudo mais. Mas, na época que Otávio era imperador, teve uma paz. Não tinha mais guerra, não estava tendo mais batalha. Foi um período de estabilização do Império Romano. Por quê, né? É que no planejamento daquela pleiade de espíritos puros, eles começaram a enviar para a Terra, nessa época, espíritos mais evoluídos. Então foi a época que vieram grandes literários, né, grandes escritores de Roma, grandes artistas, e também vieram espíritos humildes na função de pescadores, que iriam mais tarde formar o apostolado de Jesus. Veio João Batista, abriu o caminho, né? Sócrates, aqueles todos. Sócrates foi antes, mas pô, 200 anos é pouco, né? Pela época. Então, era um planejamento que já estava sendo executado. Eu costumo dizer, que eu aprendi, né, com uma pessoa querida, que organização é propriedade de espírito puro, ou de espírito evoluído. Então, se está tudo organizado, pode ter certeza que tem um espírito evoluído ali. E já estabelecemos que Jesus é o governador do planeta, um espírito puro. Então, ele não vai fazer nada por acaso. Nada dele é de última hora. Né? Então, estabelecendo essa programação, Jesus estava chegando à Terra, e aí, à noite, né, de Natal, né, tem uma outra música muito interessante que eu tinha planejado trazer um violão, cantando as músicas, mas aí faltou habilidade. Então, só lembrar um trechinho de outra música, que chama assim... Se você souber afinar, tá? Não. Foi falar. Ele fala assim: noite igual não haverá nesse mundo, e o céu não brilhará outra vez igual. Bonita música. Então, aquela noite que Jesus nasceu, ele já trouxe uma lição, que é a lição da humildade. Como pode, né, o governador do planeta nascer numa manjedoura, nem tinha uma cama, nasceu ali onde os animais comem, né? Cercado por animais, só o pai e a mãe. E a gente queria falar um pouquinho, né, de Maria e José, que a gente escutou, não sei se vocês conhecem, o Haroldo Dutra Dias, de Brasil, né? Ele tem uma palestra muito bonita no YouTube sobre Maria e José. Ele começa falando assim: não se dá muito crédito a José. E amanhã é dia dos pais. Então, vamos fazer uma pequena homenagem aos pais falando de José. José tem poucas referências no Evangelho. A gente sabe que ele recebeu o aviso dos anjos, foi lá fazer o censo, fez a viagem, né, de Nazaré para Belém para participar do censo. Depois fugiu um tempo e ficou no Egito. E ele era um carpinteiro. É isso. Acho que não tem muita mais coisa sobre José no Evangelho. E aí, Emmanuel comentando, né, e Haroldo nos lembra, é como se José fosse um símbolo de Deus, que age em silêncio, provendo a cada uma de nossas necessidades em silêncio. E José fez isso.
a espiritualidade superior depositou nas mãos de um homem a vida de Jesus e de Maria. Então, que homem é esse? Que mereceu tanta responsabilidade, mereceu tanta confiança, na verdade, né? Então, José trabalhava na carpintaria, né? E no livro Boa Nova, no capítulo 2, Humberto de Campos vai descrever uma cena incomum. Eu não tinha essa lembrança. Maria está conversando com a sua prima Isabel. Isabel, mãe de João Batista. Então, Jesus e João Batista eram primos. E aí a conversa delas. Nossa, o João, né? Ele é muito estranho. Ele, várias vezes, eu penso que eu vou encontrá-lo brincando, e ele está no meio do figo silvestre, perto do lago, em profunda meditação. Ele tem uma ligação com Deus. E a Maria, nossa, mas Jesus é do mesmo jeito. Ele fala que ele tem uma união com Deus. Várias vezes eu pego ele conversando com mendigos, com lavadeiras, com pessoas humildes, falando, dando esperança, consolando. Uma criança, consolando velhos, pessoas adultas. Quando nós vamos a Jerusalém, né, para fazer os serviços oficiais da religião da época, ele conversa com os doutores da lei, com os religiosos, de igual para igual. Ele vai lá ensinar. Que foi uma das ocasiões que perguntaram para ele, né? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E aí, Maria, né, preocupada, foi no templo conversar com o doutor da lei lá. Ele explicou, olha, eu acho que meu filho precisa de ajuda, né? Ele talvez pudesse educá-lo aqui, né? Porque ele tem esse dom, né? Essa propensão religiosa. De repente ele poderia ser um rabi, alguma coisa. E aí eles fazem os arranjos deles e tal. Maria vai, conversa com José, né, concorda. No dia seguinte, chega uma criancinha para Maria, né? Mãe, eu não tenho dado testemunho de que eu tenho ligação com o pai? Eu sei, filho, mas me preocupo com você. Que mãe que não preocupa com o filho, né? Com a sua educação, você merece estudar mais. Aí o governador do planeta, né? Eu já estou com Deus. Então não preciso de educação, né? Já estou com Deus. Eu vou escolher a melhor escola. E aí, imediatamente, eu falo com José. Se o José poderia admiti-lo na sua oficina de marcenaria. E aí ele começou a aprender o ofício de marceneiro, dando a entender a todos nós a importância do esforço pessoal na nossa evolução e os laços de família. Que ele ficou trabalhando com o pai, né? Então ele estava sempre em casa e enchendo a casa de alegria, com a oficina de trabalho. Era sempre uma pessoa alegre, jovial, né? Ok. E sobre a educação, já que a gente falou, tocou no assunto da educação, eu achei uma mensagem aqui para nós, um trechinho. Como que nós vamos educar os nossos filhos então, né? Aí a mãe vai falando assim, educação no lar. Preconiza-se na atualidade do mundo uma educação pela liberdade plena dos instintos do homem, esquecendo-se, pouco a pouco, os antigos ensinamentos quanto à formação do caráter no lar. A sociedade, porém, cedo ou tarde, será compelida a reajustar seus propósitos. Nós escutamos uma conversa particular com Divaldo, quando ele veio aqui uma dessas vezes,
a respeito do aumento, né, que teve de crianças com necessidades especiais de atenção, que forçam os pais a ficar em casa, tomando conta, porque não tem condições. Né? Não tem um especialista, não tem... Então, de uma forma ou de outra, é a sabedoria divina apontando um caminho. Mas não é esse o único caminho, né? Nós podemos ir pelo amor ou pela dor. Né? E muitos de nós, através do estudo, já sabemos disso. Os pais humanos tendem a ser os primeiros mentores da criatura. De sua missão amorosa, decorre a organização do ambiente justo. E aí no finalzinho ele fala assim, que eu achei interessante. É desnecessário ou é inútil, né? Contratar-se sociólogos para substituir a educação no lar. Só um espírito que haja compreendido a paternidade de Deus, acima de tudo, consegue escapar à lei pela qual os filhos sempre imitarão os pais, ainda quando estes sejam perversos. Ouçamos a palavra do Cristo, e se tendes filhos na terra, guardai a declaração do Mestre como advertência. Então, estou querendo dizer aqui que existe uma lei muito forte dos filhos imitando os pais. Ou seja, o exemplo dos pais sendo o fator mais influente na educação dos filhos. Há que se ser um espírito muito evoluído, muito forte, para não ceder a essa influência. Mesmo tendo pais perversos. Então há espíritos que podem ser criados onde for, que ele vai ser um espírito bom, porque ele já conquistou. Agora há espíritos como nós, que se não tivermos os incentivos desde a infância para o bem, exemplos positivos dentro do lar, aí a gente vai voltar aos hábitos que a gente já está acostumado de outras vidas. Nós temos um período ali na infância, né, de 0 a 7 anos, onde o espírito está mais maleável, a criança está mais maleável à influenciação educativa dos pais. Depois, não é que não pode educar mais, sempre pode educar, né? Nós sempre estamos aprendendo. E a ciência está cada vez mais mostrando como que o cérebro é plástico ainda, mesmo depois dessa idade infantil. Mas aquele é o período mais fácil. É um período que a gente deve dedicar o nosso esforço de educação. A parentela e a família. É outra lição aqui do Caminho, Verdade e Vida, explicando, né, a diferença entre parentela e família. O que vocês acham, né, que é a diferença entre parentela e família? E se elas são relacionadas? Vamos pensar, porque tem uma diferença de palavras. Aposto que, né, assim que a gente lê aqui, todo mundo vai concordar, vai compreender. A família são aqueles que vivem na mesma casa, e os parentes são os primos, os avós, é isso? Será que é isso que a lição de Emmanuel vai trazer? Não, mais profundo, né? Então ele fala... Agora eu não sei se eu estou lendo no lugar certo. Ó. Nem sempre os laços de sangue reúnem as almas essencialmente afins. Frequentemente, pelas imposições da consanguinidade, grandes inimigos são obrigados ao abraço diuturno sob o mesmo teto. Então está falando de espíritos que têm compromissos negativos, né, que precisam restaurar. É razoável sugerir-se, então, uma divisão entre os conceitos de família e parentela. A família constituiria o símbolo dos laços eternos do amor. A parentela significa o cadinho de lutas, por vezes acerbas, em que devemos diluir as imperfeições dos sentimentos
fundindo-os na liga divina do amor para a eternidade. A família não é a parentela, mas a parentela converter-se-á mais tarde nas santas expressões da família. É bonito a lição de Emmanuel? Então reconhece-se a diferença entre aqueles espíritos que são afins dentro de uma família e aqueles que vêm resgatar. Ou às vezes nem vêm resgatar, mas é um espírito que está precisando aprender a ser mais afetivo, a ter afetividade, e vem na nossa família, ou nós aceitamos em nossa família, para ajudar. Então ele não está falando aqui, ok, vamos separar e eu vou amar a minha família e odiar a minha parentela. Não está falando isso. Está falando que nós vamos converter a parentela em família. E ele tem uma outra mensagem, que eu espero que eu lembre aqui, que ele fala assim: os parentes são obras de amor que nos foram confiadas. Né? Aí você pensa na casa de Paulo, né? Que é o amor, que o amor espera, o amor não é vaidoso, não é egoísta, é um trabalho de amor. Então você vê que são coisas muito interessantes que a gente foi catando aqui e ali para trazer para a gente. E aí uma cena também do Humberto de Campos, que ele descreve que estava Jesus e João sentados assim, acima, né, do lago, uma região mais alta assim, que dava para ver um panorama bonito da região da Galileia e dos outros pontos chaves, né, o Monte das Oliveiras, da vida de Jesus, do apostolado de Jesus. E aí Jesus e João conversando, né? E Jesus apontando, e lá, não sei o quê, como se eles estivessem ali planejando, né? Como é que seria a vida, o apostolado, o evangelho de Jesus. Então Jesus e João, que eram primos, parentes, né? Formavam essa família dos laços eternos do amor. Agora, Jesus e os seus próprios irmãos eram a parentela. Nenhum dos irmãos de Jesus seguia Jesus, né? Porque o profeta não faz milagre na sua cidade. Né? Acho que isso está no Evangelho também, que é a palavra de Jesus. Então, nenhum dos irmãos de Jesus seguiram, não tinha afinidade. Né? Mas João, que era um primo, fazia parte dessa sua família. E outra coisa importante para a gente ter em mente, que é uma recomendação de Joana de Ângeles, quando a gente reconhece, né, os espíritos diferentes que compõem uma família, a constelação familiar, nem sempre eles giram em torno dos sóis de maneira perfeita, né? Porque os planetas giram perfeitamente, de acordo com a lei de Deus. Mas na nossa família, né, tem um espírito mais capenguinha, ele não faz aquela órbita circular perfeita. E aí, a Joana de Ângeles lembra da história de Caim e Abel. Abel levava a oferenda para Deus e Deus achava lindo e maravilhoso e aceitava. Caim levava e Deus, isso não presta. Tanto foi que Caim matou Abel. E Edivaldo fala, eu também matava. Que Deus é esse? Deus, imagina. Se é um pai, uma mãe, tudo bem, mas Deus, não ser amado por Deus, não, isso é demais. Então, na nossa família, esse arquétipo de Caim e Abel foi mantido no inconsciente de todos nós. Todos os espíritos têm isso no inconsciente. Então, os pais devem fazer o esforço de amar a todos os filhos igualmente, de não aumentar a carga aprovacional daquele espírito que ainda não tem afinidade com aquela família. Então é uma observação interessante que eu anotei de Joana de Ângeles. Muito bem. Aí eu trouxe, espere que eu te fale aqui. Então nós falamos da família de Jesus. A família de Jesus, depois a gente volta mais um pouquinho.
Vou falar agora da nossa família. Bom, o Espiritismo é um fanal de luz. Ele tem recursos para nosso entendimento sobre família, que é assim inigualável. Mas isso não nos impede de analisar outras ciências, outras fontes. E até nós recomendamos, né, nas nossos atendimentos fraternos, né, ou espirituais, nunca procurar apenas o recurso do passe ou da água frutificada, mas procura também o profissional da saúde, o profissional da mente, e assim vai. Então, recentemente, nós fizemos um curso meio curto, né, um treinamento, se chama o projeto do novo filho. Então, se você vai ter um filho novo, um projeto do filho novo. Que antes eram 2, depois ficaram 3. E aí começa, né, no comecinho lá do curso, eles falam assim, curiosidade. Quantas horas vocês acham que são necessárias para cuidar de um bebê assim que sai do hospital? Aquela rotina diária ali. Quantas horas? Por dia? 24 não, né? Vocês estão exagerando também, né? Estou falando assim, cuidar do menino. Porque você tem que dormir também, né? Ok, 23. Na verdade, eu acho que você está certa. Eu acho que... Não foi 24, não, mas foi assim, 18 horas. Porque você tem que amamentar. Amamentar demora uns 20 minutos. Tem que mamar de 2 em 2 horas. Mas só que ele arrota depois. Arrota. Então é meia hora. E a gente Aí, mais sossego. depois que amamentou, a fralda. Aí tem que trocar. É mais de 5 minutos, se você tiver experiência já. E aí tem que dar banho uma vez por semana. Já vi que seu neném também não tem Coitado da criança. Tem cólica. Então você vai computando, deu 18 horas. E não é que são assim, 18 horas seguidas assim. É 2, um espaço, mais 1,5, um espaço, mais 40 minutos, mais 2, mais... Então, como é que você vai dormir? 40 minutos você dá uma cochiladinha de 5 minutos, né? Então é muita coisa para uma pessoa só fazer. Então, uma das coisas que a gente viu lá no curso era depois disso, então como é que vai ser? Vai revezar, vai ajudar, como é que vai ser? Como é que o casal vai se preparar para ter 18 horas a mais de trabalho no dia? Né? Sobra para a mãe. Né? Não sobra para mim. Então, começou assim. E aí o propósito do curso, um dos propósitos, era estimular então esse diálogo, essa solução de problemas, né? E aí por diante. E aí tinha vários exercícios assim para fazer, coisas fantásticas. Então tem um aqui que é o seguinte, esse vocês vão só pensar. Escreva abaixo exemplos de comportamentos tóxicos para um relacionamento que você tem. Coisas que nós fazemos que são tóxicas para o relacionamento. 1. Crítica. Pensa na sua cabeça se você já criticou alguma vez o seu companheiro ou a sua companheira. Né? Despeito. Quando você despeita é quando você ofende, né, a pessoa. Despeitar alguém, ofender, contempt. Então, pensa. Desculpismo, né? Você fica na defensiva. Me acuso também. E esse aqui a gente vai traduzir como dá uma gelada. Dá uma gelada. Você não conversa mais com a pessoa. Então, uma vez que você identifica esses comportamentos tóxicos, então você começa já... Uma das primeiras coisas para a reforma íntima é o autoconhecimento, né? Então, você... Uau, eu faço isso. Nossa, eu faço isso também. Então a gente começa a trabalhar.
Muito interessante. Ah, esse aqui também achei interessante, mas esse aqui... Vamos supor que vocês são um casal normal, né? E de vez em quando tem aquela briga. Sempre discute alguma coisa. Quando acontece a briga, às vezes o negócio vai desgringolando e vai escalando. Uma hora alguém tem que falar assim: time out, vamos dar um tempo. Eu já assisti isso num seriado de TV, que achei interessante. O casal brigava, mas tinha uma hora que eles... time out. Aí depois do time out, esquece a briga. Vida normal e tal. Só que não pode ser um time out para sempre, né? Tem que ser um tempo programado. A gente vai voltar a conversar. A pessoa que pediu o tempo, depois puxa o assunto. Tem que ser combinado isso. Não pode ser um ano. Né? Time é um dia, uma semana. Combina. Para não começar a ofender demais e dizer coisas que não está querendo dizer, que se arrepende depois. Dá um tempo. Mas não dá um tempo só para se livrar daquilo. Vai voltar. E aí, claro que isso é para casais, mas também você pode pensar nos filhos. E esse aqui também é outro, que a gente fala em inglês, né? Que, outro insight, outra coisa de abrir os olhos. Assim. Sempre existem conflitos, né? E existem conflitos que são solucionáveis. Existem conflitos que são insolucionáveis. E para entender as causas e se é solucionável ou se não é solucionável, é necessário ter uma conversa franca, saber ouvir a pessoa, saber ouvir a pessoa não tendo que concordar com tudo, mas você só ouve para saber o outro lado da história, mas mantenha a sua opinião. Porque às vezes a gente, no afã de mostrar que a gente não concorda, a gente já fala e interrompe a pessoa. Não, guarde a sua convicção, mas ouça a pessoa. E aí, vamos dar um exemplo. Esse exemplo o Raul Teixeira deu uma vez, achei interessante. Existe uma pessoa no relacionamento que aperta um negócio de escova de dente, de pasta de dente no meio. Assim. E existe a outra que vai enrolando, bonitinho assim, tal. E aquilo é um conflito. Todo dia de manhã, você fez isso, você fez isso também. Aí começa, time out. Esse não precisa ser um conflito. Isso tem solução. Vamos cochichar. Solução. Vamos cochichar de novo. Solução. Cochicha um pouquinho. Cochicha. Quem já teve essa discussão em casa? Ok? Então vamos lá. Soluções. Solução aqui. Compra 2 pastas? Ok. Essa foi a solução que a Raul Teixeira deu pro casal, na verdade. Já tem 2 pastas. Você tem a dela e tem a sua. Né? Simples. O que mais? Qual outra solução aqui? Compra aquela que só aperta em cima, tem um sprayzinho. Aquela de apertar. Outra solução. Mas às vezes a pessoa gosta de ver o negócio todo amassado. É só pra clicar. A pessoa gosta de ver tudo amassado. Assim. Então esse tem solução. Mas se não se conversa, se não pensa sobre o assunto, ninguém acha solução, continua a briga. Tem outros conflitos, porém, que não tem solução. Às vezes a pessoa foi criada daquela maneira. E a gente não vai conseguir mudar a pessoa. A gente pode fazer os maiores esforços para nos mudar, influenciando a pessoa positivamente, mas a gente não pode forçar ninguém a mudar. Então existem conflitos que não têm solução. E aí um exemplo que a pessoa deu aqui no curso, que eu achei fantástico também, é que ele foi criado numa família que rodava como um relógio suíço. Tudo pontualmente. Já a esposa foi criada numa família que viver pressionado pelo relógio era um martírio. Então, para se sentirem que não tinham pressão, se sentirem livres, então não tinha muita importância o ponteiro do relógio.
Então, quando eles iam viajar, era um estresse, porque ele queria estar lá uma hora antes, ela, não estou com pressa, não estou pressionada. Aí conversar, esse não vai resolver, porque é um negócio de criação. Então, o que eles podem fazer? Ele passou aí mais cedo, ia de táxi, ia embora de táxi mais cedo. Tomava o café dele, fazia tudo, tal. E aí ela chegava na hora que ela chegava, e eles pegavam o avião e iam embora. Né? Então, ninguém vai mudar ninguém. Mas ainda assim, se você conversa, se você procura entender o outro lado, aí, de repente uma solução vai surgir. Então a questão é, aqui somos nós, eu e a família. Né? Falamos da família de Jesus, agora a gente está falando da nossa família. Então algumas dicas práticas que a gente pode ter, procurar um curso desse, né? Não sei se é terapia de casais, esse aqui chama o projeto do filho novo, mas com certeza vai ter outros cursos assim, que abrem os olhos, né? Ou vem palestras como essa, assim, né? Sobre a família. É interessante. Bom, vamos caminhando então para o nosso encerramento, porque eu achei que ia ser uma hora só, mas 15 minutos. E aí, vamos voltar lá para Jesus, então, né? E depois que ele, né, cresceu como criança, você imagina ele crescendo ali, né? As pessoas falam assim, ele foi estudar com os essênios, não sei o quê, tal. Não. Ele ficou trabalhando na carpintaria com o pai dele. E isso é Haroldo falando, que ele estudou. E você pensa assim, quando eles queriam falar alguma coisa mal sobre Jesus, mas não é Jesus aquele carpinteiro? Ele não veio lá da Galileia? Veio alguma coisa que presta lá da Galileia? Quando eles queriam ofender Jesus, eles falavam isso. Então, para mostrar que ele foi criado na Galileia, que ele era um carpinteiro, como o pai dele. Quando ia começar o trabalho dele, né? O festim das bodas lá, que representa simbolicamente a união do reino dos céus conosco, é uma festa, que o reino dos céus, né, está chegando, é uma festa de núpcias. E ali vai começar, então ele faz um milagre da transformação da água em vinho, né? E as pessoas perguntam para Maria, será que o seu filho não pode ajudar? E ela fala, pode, faça o que ele está pedindo. Conselho de Maria para todos nós, que a gente pode seguir hoje. Faça tudo o que ele pedir. E depois daquilo, ele curou leprosos, curou cegos, ajudou paralíticos a voltarem a andar, multiplicou os pães, andava sobre as águas, acalmava tempestades. E o máximo, né, que ele chegou a fazer foi ressuscitar Lázaro, que já estava com um mau cheiro, todo atado. Ele ressuscita Lázaro. Então ele tinha um poder, e todo mundo começou a acreditar, não, realmente ele é o Filho de Deus. Não pode, tem que ser. Mas aí então ele é preso, é julgado e vai ser crucificado. E aí os discípulos apostam assim, mas agora ele vai dar uma lição nesse pessoal, agora ele vai mostrar como é que faz. É porque se ele ajudou tanta gente, será que ele não vai se ajudar? A gente começa a perceber, né, o tamanho da lição de amor, de abnegação que ele estava tentando ensinar. E aí ele é crucificado. Os discípulos, né, estão confusos, não estão entendendo nada que está acontecendo. Se escondem com medo. E Maria está lá. Aí imagine agora, né, que passando pela cabeça dela, né? Meu filho não fez nada. Nunca matou ninguém. Por quê? Mas ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer que ela é Maria. Ela é a pessoa que falou para o anjo Gabriel que seja feita a vontade de Deus na serva do Senhor. Ela foi avisada no templo lá por Simão. Uma espada passará ao seu peito, uma coisa assim, não lembro a frase exatamente. Então ela sabia que aquela era a vontade do Pai. Então ela estava resignada.
mas é um coração de mãe, né? Então ela estava triste, sofrendo. E aí ela sente uma mão abraçando ela, era João, que tinha superado o medo e foi ficar lá com ela. E enquanto eles estão lá abraçados, ela se reconfortando, Jesus dando os seus últimos, né, suspiros, ele percebe ali aquela comoção, olha na direção de Maria e Maria fala: meu filho, o que fizeram com você? Eles tinham acabado de feri-lo no coração, perto assim, do peito, para saber se ele estava vivo ou morto, né? Aquela coisa. E aí ele olha para aquele coração de mãe e fala: mãe, eis aí o seu filho. Ele olha para João: filho, eis aí a sua mãe. E aí na hora João compreendeu a lição. E também Maria compreendeu a lição. Que é o que o nosso amigo tinha falado, da família universal. Ser cristão, né? Cristianismo, é Cristo e nós. Como a gente vai ver nas coisas acontecendo, Jesus tem o poder para fazer tudo aquilo que ele fez. Mas ele quer que nós nos amemos uns aos outros. Quando Paulo tem a visão a caminho de Damasco, onde ele ia perseguir Ananias, ele fica cego. E aí Paulo fala para Jesus: mestre, o que queres que eu faça? Jesus podia ter falado, né? Já está ali mesmo. Mas ele falou: vai até a cidade e lá te será dito o que ser feito. Quando ele chegou lá, quem estava lá para recebê-lo? Ananias. Jesus apareceu para Ananias: Ananias, Paulo está vindo aí. Saulo, né? Você vai encontrá-lo no hotel tal, no aposento tal. Vai lá. Mas Jesus, Saulo, aquele que veio me matar, você quer que eu vá lá encontrar com ele? Sim. Aí ele foi. Aí ele abre os olhos de Paulo. E é porque é isso. Jesus quer que os cristãos se amem. Um na direção do outro, né? Do amor. E aquela lição ali derradeira, né? De Jesus, mostrando essa necessidade que nós temos de nos amarmos como irmãos. Nos amarmos como mães e filhos, com o amor mais sublime que existe na terra, o amor de mãe, né? Então ele estava dividindo aquilo, ó, em todos nós. E é interessante que aí João passa então a cuidar da Maria. Depois de um certo tempo eles se mudam para Éfeso. E João, muito ocupado com as obrigações da igreja de Éfeso, dos projetos dele lá, do cristianismo. Maria às vezes ficava sozinha em casa. E aí um dia passou um leproso. Ela recebeu com amor materno, limpou as feridas, cuidou dele, né? E aí ele falou para ela assim: você é a mãe do nosso mestre. Ele era cristão. Então você é a Mãe Santíssima. E a partir de então começaram a chamá-la de Mãe Santíssima. E aí ela compreendeu a lição mais uma vez de Jesus. E ela costumava receber muitas pessoas, né? Na sua casinha lá de Éfeso. Eu acho que a casinha dela está preservada até hoje, né? Fizeram uma igreja assim. E ela costumava dizer muito para as pessoas como conselho, né? Isso também passa. Que ficou conhecido num caso de Chico, né? Que o Chico tinha uma dor, tinha alguma coisa que estava um sofrimento muito grande. Pediu para ele: mano, por que você não pode pedir a Mãe Santíssima me dar um conselho? Vou ver, meu filho. Algum tempo depois ele volta e tem uma notícia para você. Maria, a Mãe Santíssima mandou uma mensagem para você. E que é: isso também passa. Ele ficou feliz com aquilo. Mas isso também passa, que bom, vai passar. E aí ele colocou
escreveu nesse também paz, colocou na casa dele, assim, para ele se lembrar. E começou a se sentir mais alegre. Ele lia aquilo ali, isso também paz. E começou a viver mais alegre. A vida do cristão é alegre. Para que a gente possa, então, manter, né, essa alegria, esse convívio de irmãos que nós temos aqui. Que a gente possa amar não só nossos familiares, nossos amigos, mas que a gente tenha o amor de amar os inimigos também, os desconhecidos, né? É um desafio para todos nós. Bom, Mackenzie, é isso. Que Jesus nos abençoe, que possamos permanecer em sua paz e que assim seja.